Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Estamos retornando para o nosso estudo do Livro dos Médiuns no programa Luz na Penumbra, hoje na companhia do Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Juntos com o Weber, que está dando socorro, e o Eduardo Araújo está se materializando em outro lugar por uma necessidade real. Daqui a pouco nós nos reencontramos. Olha, nós vamos iniciar o estudo de hoje no capítulo, na segunda parte, capítulo 5, no item 91, para que a ideia tenha continuidade. Vamos lá, Paulo. Você quer fazer a leitura? Faço. Estes fenômenos, conquanto operados por espíritos inferiores, são com frequência provocados por espíritos de ordem mais elevada, com o fim de demonstrarem a existência de seres incorpóreos e de uma potência superior ao homem. A repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chamam a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Acham estes mais simples lançar os fenômenos a que nos referimos à conta da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa outras. Todavia, quando objetos vários são sacudidos ou atirados à cabeça de uma pessoa, bem complacente imaginação precisaria ela ter para fantasiar que tais coisas sejam reais quando não o são. Desde que se nota um efeito qualquer, ele tem necessariamente uma causa. Se uma observação fria e calma nos demonstra que esse efeito independe da vontade humana e de toda a causa material, se demais nos dá evidentes sinais da inteligência e de vontade livre, o que constitui o traço mais característico, forçoso será atribuí-lo a uma inteligência oculta. Que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos ensinam do modo menos contestável, pelos meios que nos facultam de nos comunicarmos com eles. Pode comentar alguma coisa se quiser. É interessante aqui que ele vem raciocinando sobre aqueles que ele chama de lugares assombrados. Sim. Daquelas situações em que a pessoa se vê, digamos, incomodada por espíritos que muitas vezes, como se referiu Eduardo a um determinado programa atrás, que às vezes a pessoa vê o seu lençol da cama puxado, a sua coberta puxada, algumas louças quebradas, Então, Kardec diz aqui, no item anterior, que em geral é um erro ter-se medo dessas situações. Mas ele, aqui nesse item 91, ele diz que a repercussão que eles têm, o próprio temor que causam, chama a atenção e acabarão por fazer que se rendam os mais incrédulos. Quer dizer, são situações que ferem diretamente os sentidos, embora causando de alguma maneira medo, terror. Sim. Eles levam aqueles que se diziam incrédulos, no que diz respeito à causa dos fenômenos, eles levam a pessoa a raciocinar ou a admitir de alguma maneira a possibilidade de uma inteligência invisível aos seus olhos estarem ali atuando. Quer dizer, eu acredito mesmo que por isso que os benfeitores espirituais permitem esse tipo de incômodo provindo da esfera espiritual, né? Mesmo aqueles que realmente incomodam seriamente, como rasgar roupas, etc. Então, é uma maneira
bem própria de chamar a atenção àqueles que não querem que a sua atenção seja chamada pelo raciocínio. Então, se a pessoa não cede ao raciocínio lógico, às vezes ela cede por um fenômeno desse tão patente, tão físico, né, que vê os móveis se moverem, roupas rasgarem, peças de cima de móveis caírem. Quer dizer, dá um elemento suficiente para a pessoa raciocinar na direção do mundo espiritual. Ela pode até não chegar a uma conclusão muito lógica. Mas vai saber que existe algo que ela não conseguiram explicar. Tem alguma coisa ali que ela não está entendendo e que está provocando aquele fenômeno. Ela pode eliminar a própria questão aí da interferência do próprio pensamento dela, como muitos querem explicar nesse sentido. Muitos pesquisadores dizem que a interferência da mente das pessoas encarnadas nesses objetos, por isso que de alguma forma a mente que produz descargas elétricas, né, o pensamento na verdade é uma onda que gera frequência elétrica, então as pessoas às vezes dão essa resposta, explicação simplista, como ele coloca. Deve ser sua mente, inconscientemente você está provocando isso por um distúrbio emocional, etc. Mas a pessoa verifica que não é ela, porque ela está bem, está equilibrada, e aquele fenômeno se dá num estado de perturbação que está longe dela. Então, são experiências que realmente fazem a pessoa pensar, né? Porque que negócio é esse que está quebrando muito tudo? Sinistro. Eu estou lembrando, com mais ou menos 12, 13 anos, final de semana eu dormia com uma madrinha, que morava vizinho à casa da minha mãe. E, por conta do mosquito lá no Nordeste, a gente usava aquele mosquiteiro, né? Resultado, se eu colocasse o mosquiteiro só por debaixo do colchão, dormindo na cama de solteiro, às vezes eu batia o pé, saía e entrava mosquito. Eu peguei aqueles broches de usar em fralda de bebê e prendi em cada canto, na cabeceira, sabe? Nas duas cabeceiras da cama e na lateral, com aquele grampinho de fralda de neném. Um belo domingo eu acordei e o mosquiteiro estava todo tirado da cama, estava feito um nozinho e os brochinhos de fralda tudo pendurado, um abaixo do outro. Aí eu acordei, olhei, já estava sem mosquiteiro na cama, minha madrinha já tinha saído, né? Estava na cozinha. Aí eu fui lá, Dília, foi você que tirou o mosquiteiro da minha cama? Eu não. Na época, minha avó católica, minha avó tinha devoção dia de segunda-feira, orar para as almas. E a família toda católica tinha aquela devoção com as almas e tal. Só que meu avô era neto de escravo e tinha o pezinho na África para a mediunidade dele e a velhinha acesa no fundo do quintal. Resultado, menininho, a partir daquele dia, eu falei para ela assim, olha, donas almas, eu não vou orar mais pela senhora não, que vocês... Eu esqueci de orar antes de dormir, entendeu? Eu tinha o hábito, porque eu imitava minha avó naquelas coisas que ela fazia de oração. Então eu dormia, fazia oração do anjo de guarda e pedia pelas almas, né? Prontinho. Na minha cabeça, eu fico imaginando que isso já tinha a ver com a minha mediunidade. Mas eu coloquei na conta das almas. Eu falei, vou olhar mais para você. Tiraram o meu mosquiteiro. Querem me assustar, então acabou aqui. Tô rindo. Não rezo mais para vocês. Mas olha, vivenciar isso não foi fácil não, porque nós tínhamos uma compreensão mística dessa relação com os espíritos, com as almas. Né? E eu acordar, minha madrinha dizer que não tirou, eu fiquei imaginando alguém tirando os grampinhos. Imagina se eu acordo na madrugada e eu vejo os grampos soltando sozinho. Ia ser um desespero. Nunca mais você ia dormir ali. Bicho. Tá, não. Mas são fatos que realmente chamam a atenção. Às vezes a gente precisa desses fenômenos mais retumbantes, né, mais, digamos, mais grosseiros, para que a gente, como dizia Kardec mesmo no próprio Livro dos Espíritos, os fenômenos foram a porta de acesso à filosofia. Sem os fenômenos a gente não chega à explicação do fato, não conhece a causa que está a todo tempo em nosso redor, que é a realidade da interferência dos espíritos em nosso dia a dia.
Mas se os benfeitores puderem, se a gente conseguir se adaptar, dar ouvidos ao ensino que eles desejam, sem que seja preciso favorecer esses fatos, seria bom, né? O problema nosso é que a gente é muito teimoso, muito cabeça dura, como se diz. E aí os espíritos às vezes lançam a mão desses recursos. Mas, de qualquer maneira, é um benefício, porque se nós não tivéssemos esses alertas tão tem um objetivo, contundentes, né? Se não tivéssemos esses alertas, talvez a gente continuasse de degrau em degrau abaixo na questão de valores espirituais, né? É interessante. É isso aí, vamos ler mais um pouquinho. Estamos aqui, esses estudos, é isso? Esses estudos, além disso, nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso ou exagerado nos fenômenos de que não fomos testemunha. Se um efeito insólito se produz, ruído, movimento, mesmo aparição, a primeira ideia que se deve ter é a de que provém de uma causa inteiramente natural, por ser a mais provável. Tem-se então que buscar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos, senão muito cientemente. Esse o meio de se evitar toda ilusão. Por exemplo, que sem se haver aproximado de quem quer que fosse, recebesse uma bofetada ou bengalada nas costas, como tem acontecido, não poderia duvidar da presença de um invisível. Cada um deve estar em guarda, não somente contra narrativas que possam ser, quando menos, acoimadas de exagero, mas também contra as próprias impressões, cumprindo não atribuir origem oculta a tudo o que não compreenda. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais pode produzir efeitos à primeira vista estranhos, e seria a verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derribar móveis, quebrar louças, provocar, enfim, as 1001 perturbações que ocorrem nos lares, quando mais racional é atribuí-las ao desazo. Aqui ele conclui esse item, né, explicando tudo que nós já havíamos comentado de alguma forma. Ele disse para nós não atribuirmos assim de imediato a interferência espiritual a esses fenômenos que às vezes ocorrem especialmente no lar, mas que são fenômenos, fatos naturais. Eu lembro agora de um programa que tem, não sei qual que canal que é, mas que fala sobre alienígenas do passado. Eu acho que esse é o título. Então eles investigam, analisam situações que aparentemente estão relacionadas a OVNIs, né, alienígenas, e algumas eles descartam, outras eles dizem que é possível ser alienígenas. É mais ou menos isso aqui, grosseiramente falando, é claro. Então, é preciso que a gente não atribua tudo aos alienígenas e nem descarte a possibilidade do alienígena. Para evitar a ilusão, né? Então, não só se precaver contra se precaver contra a narrativa dos outros, que às vezes é exagerada, deformada, mas se precaver também contra a própria superstição, porque a superstição faz com que a gente veja e interprete um fato natural como um fato extranatural, sobrenatural, né? Se a pessoa acredita nas almas, às vezes tudo que se movimenta estranho ao redor dela, a pessoa pode achar que são as almas que estão ali perturbando, incomodando. E Kardec fala isso, a gente sempre lembra daquele fato que ocorreu com ele no próprio quarto dele, dos barulhos que ele, toda vez que ele iniciava lá a escrita, tinha tal barulho, e ele mesmo diz que saiu para procurar uma causa física. Quer dizer, lidava já com os espíritos através dos médios, mas não teve a ideia, não atribuiu aquelas pancadas aos espíritos. Ele procurou realmente, como um homem de ciência, procurou saber se a causa não era física.
E depois ele relata lá que, vendo que não descobria a causa, foi dormir tranquilamente e no dia seguinte foi ter com um médium. Aí que descobriu que era interferência espiritual. É interessante, não é? É nisso que está a grandeza de Kardec, no cuidado que ele teve em ser honesto. Não é? Não foi indutivo em momento nenhum. Você estudando doutrina espírita com Kardec, você encontra ele induzindo ou de alguma forma querendo direcionar algo por algum motivo pessoal. Atribuindo tudo aos espíritos. Por isso que é a doutrina da razão, né? A razão deve entrar de par com o fenômeno para analisar o fenômeno. Vamos lá. Nós estamos ainda com algum tempo, mas dá para iniciar o item 92, Paulo. A explicação dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos a que acabamos de passar revista. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas da mesa, procedem da mesma causa. Os objetos derribados ou deslocados ou são pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há mesmo aqui uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde nessa circunstância o médium. Os espíritos nos disseram que em tal caso há sempre alguém cujo poder se exerce à sua revelia. As manifestações espontâneas muito raramente se dão em lugares ermos, quase sempre se produzem nas casas habitadas e por motivo da presença de certas pessoas que exercem influência sem que o queiram. Essas pessoas ignoram possuir faculdades mediúnicas, razão por que lhes chamamos médios naturais. São com relação aos outros médios o que os sonâmbulos naturais são relativamente aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles de observação. Já me achei aqui, cheguei, sejam todos muito bem-vindos, muita paz. Que ele está olhando desconfiado, Renato. Já me achei. Eu sei que a Miranda aprontou. Ela não falou nada sobre você. Mas eu estou aqui. Terminamos de ler o item 92, correto? Isso. Ele fala sobre os médios, que ele chama de naturais, aquelas pessoas que possuem a faculdade de efeitos físicos, nesse caso aqui relatado por Kardec, mas que nem desconfiam que traz na sua organização física essa predisposição de liberação de energias para que espíritos possam produzir os chamados efeitos físicos. Então é interessante que essas pessoas muitas vezes são convidadas pelos seus mentores, pelos seus guias, são convidadas a exercer a mediunidade com Jesus através desses recursos, porque de outro modo elas não dariam atenção a qualquer outro tipo de convite. Até porque muitas vezes a pessoa professa uma religião que não admite que esses fenômenos sejam produzidos por espíritos bons. Então ela cria uma resistência, digamos, religiosa, sistemática, e os benfeitores não se veem que devem chamar a atenção dela por efeitos tão retumbantes quanto esses. Aí as pessoas às vezes buscam a casa espírita, a orientação doutrinária espírita, para compreender esses fenômenos, porque eles se dão, como se dão, e muitas vezes se tornam não excelentes médios, mas se tornam médios de orientação doutrinária espírita. Eu tinha falado, acho que há 2 programas atrás, do caso daquela minha colega de faculdade, que tinha os fenômenos na casa dela, os móveis, a gaveta abria, a televisão ligava sem estar na tomada, o ventilador girava sem estar na tomada. E quando eu fui lá visitá-la na casa dela, eu percebi, e ela confirmou que os fenômenos só ocorriam na presença do filho, que tinha 10 anos. E eles nem imaginavam, não tinham associado até eu fazer a pergunta. Então, como os espíritos colocam aqui, Kardec diz, que a pessoa muitas vezes não tem nem ideia do seu potencial mediúnico.
mas o fenômeno ocorre de forma bem natural, sem que a pessoa saiba que está produzindo o fenômeno. E nem mesmo, às vezes, o espírito que está produzindo sabe quem é e como ele faz. Ainda tem esses detalhes também. Eu tenho uma amiga, já faz muitos anos que eu não a vejo, espírita, mas ela era secretária, fazia secretaria nas reuniões de cura, chamada reuniões de cura, na instituição espírita que ela frequentava. Então ela ficava ali numa mesa, que era uma antessala, onde as pessoas que iriam ser tratadas eram recepcionadas, e ela ficava ali, anotava nome e tudo. Ficou ali durante algum tempo, durante alguns anos. Mas por questões profissionais ela teve que sair. Não foi mais e substituíram ela por outra pessoa. E depois ela teve notícia lá pelo dirigente daquela reunião, chamada reunião de cura. Perguntaram se ela poderia voltar, tal. Ela falou que realmente não dava por causa do trabalho. E ele falou que os benfeitores se manifestaram lá dizendo que a reunião deveria ser interrompida por um tempo. Ela que era a doadora dos fluidos. Ele nem sabia. Ela nem desconfiava. Nem os médicos, se julgando que eram o bambambam da cura. E ela só atendia, ela fazia o serviço de secretaria, anotava os nomes, idade, e passava para os médicos. O problema é interessante, porque esse caso você presenciou? Não, ela mesma me contou. Ela te contou? Ela mesma me contou. Né, a gente conversando sobre isso. E realmente, depois a casa era conhecida, eu vi que aquele trabalho específico ficou suspenso por um bom tempo. Não é má vontade dos espíritos, é que ela era a médium doadora, né? A gente tem um exemplo, que é o Lar de Frei Luís. Depois que o nosso irmão Gilberto desencarnou, eles mantêm os trabalhos de cura, né, de tratamento, né, para a saúde, na parte de efeitos físicos, porém, não mais se produzem os efeitos que se produziam antes, porque eles tinham o médium, que era o Gilberto Arruda, onde o Dr. Frederic von Stein, ele chegava a se materializar, né, utilizando os recursos do médium Gilberto. Após o desencarne do Gilberto, até o presente momento, ainda não apareceu, né, outro médium com essas condições. A tarefa continua, a gente sabe que os espíritos atuam de qualquer maneira, porém, para a produção daquele tipo de fenômeno, precisaria de um médium com aquele potencial que o médium anterior tinha. Aí a pessoa fala, mas os espíritos não podem transportar energia de um lado para o outro? Pode, com certeza. Mas para trabalhos de alta complexidade, né, que exige uma simpatia fluídica num nível superior, é preciso realmente que o médium esteja presente. Ele tem que estar ali no ambiente. Exatamente. Né? Para aquelas questões pontuais, os espíritos até pegam energia de outro lugar, dá trabalho, consome energia e tudo, mas transporta energia para atender pontualmente. É interessante você estar falando. Numa transfusão de sangue, numa emergência, até no meio da rua. Isso. Você pode aplicar um sangue, não é? Mas para você fazer a coisa como deve ser, você tem que levar ao ambiente hospitalar próprio para fazer a situação. E dito isto, acabamos mais um programa, mas não se preocupem. Paulo. Chegou voando. Semana que vem tem mais. Muita paz a todos. Jesus nos guarde. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui de volta para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Meus amigos, vamos falar aqui do Clube da Fraternidade. Por que não contribuir? Por que não ajudar? Nós precisávamos de 40 mil inscritos. 4 mil. 4 mil inscritos. Já temos 3.900, né? 39. 3.200, né? Estariam faltando 800. Exatamente. Faltam 800 só. Chama o seu amigo, seu irmão, seu primo, sua prima para contribuir, ok? Basta você ligar para o número 3386-1422, 3386-1422, e você estará contribuindo com a rádio. Astênio, vamos numa nova operação? Vamos. Então, só lembrando que no nosso último encontro, nós estudamos um fato ocorrido, né, na França, em que Kardec intitulou de uma nova descoberta fotográfica, porque um enfermo, o Sr. Badet, né, durante os 3 últimos meses de vida dele, ele ia com frequência à janela da casa dele, que era de vidro, né, ficava olhando para a rua. E aí, depois que ele já havia desencarnado, a vizinha de frente verificou que a imagem dele permanecia lá na janela. Continuava olhando para a rua. Tal como quando ele estava ainda encarnado, né? Então, Kardec o evocou depois, né, para tentar obter as explicações. E agora Kardec faz umas considerações sobre a fotografia espontânea, né? Essas considerações são relativamente longas, não sei se a gente vai conseguir terminar no programa de hoje, né? Senão a gente continua depois. Sim, perfeito, perfeito. Então vamos lá. Resulta das explicações acima, então das explicações que nós vimos no programa passado, né? É que em si mesmo o fato não é sobrenatural nem miraculoso. Então o fato de uma imagem permanecer fixada numa janela de vidro não é sobrenatural nem miraculoso e nem é obra do diabo, como a gente já viu, né? Bom, quantos fenômenos estão no mesmo caso que nos tempos de ignorância deverão ter ferido as imaginações por demais propensas ao maravilhoso? Pois, um feito puramente físico que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica. Então, Kardec, depois de ter ouvido as explicações do próprio Badet, concluiu que seria um efeito puramente físico, né, natural, não é isso? E que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica. Quer dizer, para a gente hoje fica difícil saber, né, quando eu digo para a gente, eu digo para mim, né, saber se de fato esse novo passo da ciência fotográfica foi dado, porque eu não conheço o mecanismo da fotografia. Exatamente. Então pode ser que esse novo passo já tenha sido dado há muito tempo, né? Mas ele prossegue dizendo o seguinte: como se sabe, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Então, obviamente, Kardec aqui vai tentar fazer uma introdução das possíveis causas. Né? Então, como se sabe, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Não é apenas depois da morte que o espírito se acha revestido dele. Durante a vida está unido ao corpo. O perispírito é o laço entre o corpo e o espírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro do corpo físico. Exatamente. Né? O espírito conserva o segundo envoltório, que afeta a aparência do primeiro. Então, o perispírito tem a mesma aparência do corpo físico, né? Então, o espírito conserva o segundo, que afeta a aparência do primeiro, como se dele tivesse guardado a impressão, né, como se o perispírito tivesse guardado a impressão do corpo. E é interessante, né, porque como nós já tivemos diversos corpos, em princípio nós vamos sempre guardando a impressão do último corpo. Então, é como um arquivo, né? Aquele último corpo, depois tem o molde, que é o perispírito, e então ele é arquivado na mente do inconsciente.
O fato é que o perispírito, quando a gente fala em princípio, porque o perispírito, como ele é muito plástico, ele pode ser alterado, né? Então, depois que você desencarna, que já tem um certo domínio e tal, você pode voltar a ter a imagem de uma encarnação que você teve séculos antes. Mas, em princípio, no primeiro momento, você está com a imagem que você teve na última existência. E quando você quer se fazer presente e que o médium reconheça a pessoa, ele aparece sempre com o perispírito da última encarnação. Sim, exato. Agora, quando ele não quer mostrar que é ele, o próprio ser identificado, né? Exatamente, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, ele se traveste nos lugares aonde ele percorre. Sim. O Preto Velho, por exemplo, a gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes faz essas alterações. Dizem que sim. Dizem que sim. Eu sei, porque são coisas que a gente não tem prova, então exatamente. Dizem que sim. Né? Então vamos lá. Então, o espírito conserva o segundo, que afeta a aparência do primeiro, como se dele tivesse sido guardada a impressão. Geralmente invisível, então perispírito geralmente invisível, em certas circunstâncias o perispírito se condensa e, combinando-se com outros fluidos, torna-se perceptível à visão e, por vezes, até mesmo tangível. É ele que é visto nas aparições. Então, o que os médiuns veem não é o espírito. O que os médiuns veem é o perispírito do espírito. Exatamente. Então, ele fala assim, em determinadas condições, ele pode até se tornar tangível. Então, nas reuniões de materialização, por exemplo, né, você pode apertar a mão do espírito. Né? Eu me lembro de quando o Gerson Simões Monteiro, né, que já foi da direção daqui da rádio, foi da direção da CERJ, ele numa reunião de materialização na cidade de Caratinga, ele se sentou no colo do pai dele desencarnado, né, para ver o Gerson era pesadinho, né? Então, para ver o ponto em que é possível tornar tangível o perispírito. E você também lembra daquela pesquisa que os cientistas faziam para tentar desmoralizar o espiritismo? Foi com o espírito da Kate King, que ela se materializou, colocou a mão na cera. Exatamente. E esse é um fenômeno que o Gerson passou também. Sim. Então, sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispírito, nem por isso deixa de ser uma espécie de matéria, cujas propriedades físicas nos são ainda desconhecidas. Então, as propriedades físicas do perispírito eram desconhecidas à época do Kardec e, que eu saiba, são desconhecidas ainda hoje. Né? Desde que é matéria, pode agir sobre a matéria. Então, o perispírito, sendo matéria, pode agir sobre a matéria. Essa ação é patente nos fenômenos magnéticos. Acaba de revelar-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do Sr. Badê deixou na vidraça. Então, assim, o perispírito revelou-se nos corpos inertes, numa janela. Né? Exatamente. Então, revelar-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do Sr. Badê deixou na vidraça. Agora, não sei se você se lembra, lá no nosso outro programa, eu levantei a seguinte questão. Só que o boné dele também estava sendo visto. E o boné não é... o boné não tem perispírito. Exatamente. Né? Então, só para a gente considerar que o fenômeno deve ir além da fotografia do perispírito, né? de algo que seja provocado pelo perispírito. Perfeito. Né? Porque a imagem do boné também estava sendo vista ali por todo mundo. Né? Bom, esta impressão se deu quando estava vivo. A impressão da imagem dele na janela se deu quando ele estava vivo. Conservou-se após sua morte, mas era invisível. Então, quem olhasse para a janela após a morte dele não iria ver imagem nenhuma. Só algum tempo depois da morte dele é que a imagem... Na janela ficou impressa. Isso, né? Porque só para a gente... alguns podem estar assistindo o programa hoje, não ter assistido o programa passado, né? Depende de determinadas condições, né? De calor, umidade, eletricidade, esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Que isso
ocorreu a partir de um determinado momento. Mas é interessante que a partir do momento em que essas condições físicas se tornaram apropriadas e a imagem dele ficou gravada na janela, a mudança das condições físicas não fez com que a imagem desaparecesse, né? A imagem permaneceu ali, né? Sendo observada e tal, né? Bom, então essa impressão se deu quando estava vivo. Conservou-se após sua morte, mas era invisível. Foi necessário, ao que parece, a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico. Então Kardec levanta a probabilidade de ser um agente atmosférico, né? Desconhecido, para torná-la aparente. Que fazer aparecer... Que haveria nisso de espantoso? Que haveria nisso de espantoso? Não é sabido que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? Então, só lembrando, né, porque alguém pode não ter assistido o programa passado, quando fala imagem daguerreotipada, está se referindo ao aparelho chamado daguerreótipo, isso, né, e que foi colocada uma nota de rodapé da editora, da federação, dizendo: imagem fotográfica obtida de alguém, de algo ou de si mesmo com o emprego do daguerreótipo, antigo aparelho fotográfico inventado por Louis Jacques Daguerre, que viveu de 1787 a 1851, físico e pintor francês que fixava as imagens obtidas na câmara escura numa folha de prata sobre uma placa de cobre, né? Então, só para a gente recordar isso, porque alguns podem estar assistindo o programa hoje não terem assistido o outro programa. O quanto a gente evoluiu, né? Isso. Nós temos hoje a máquina digital. Nós temos hoje o celular aí fotografando tudo. Mas mesmo assim, a gente, quando digo a gente, é por causa da formação da gente, a gente não sabe como é que o celular fotografa. Exatamente. Né? Mas o fato é que fotografa. E milhares de fotos, né? Isso. Então, que haveria nisso de espantoso? Não é sabido que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? Citamos isto como comparação, sem pretender estabelecer analogia de processos. Então, ele fala assim: eu não estou querendo dizer que o que acontece com o daguerreótipo também aconteceu nesse caso. Até porque o próprio jornal, né, mais uma vez fazendo referência ao nosso programa da semana passada, o próprio jornal dizia que o quarto só tinha uma janela, né, e que para um fenômeno semelhante ao daguerreótipo pudesse acontecer, teria que ter outra janela atrás daquela e o sol penetrando entre uma e outra, né? Bom, desse modo seria o perispírito do Sr. Badi que, exteriorizando-se do corpo deste último, teria, com o passar do tempo e sob o império de certas circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, semelhante à da luz. Então, não apenas o perispírito, mas também o boné. Sim. A gente não pode esquecer desse boné de jeito nenhum, né? Boné. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem desempenhar grande papel nesse fenômeno. É interessante, né, porque vários outros estudos, e a gente tem em outras revistas espíritas, né, alguns casos dessa situação. Então, por exemplo, existem determinados médiuns que vão a um museu, por exemplo. E aí, lá no museu tem uma determinada peça muito antiga, de séculos, né, exposta. O médium coloca a mão naquela peça e começa a ver toda a história daquela peça, né? Exatamente. Entendeu? Toda a história desde muitos séculos, às vezes de milhares de anos atrás, começa a ver toda a história. Se ele vê, é porque a história está presente no éter, gravada no éter, né? Então, nós estamos sendo fotografados pelo éter o tempo inteiro. Exatamente. Né? Então, quer dizer, uma vez que está gravado no éter, né, e a prova disso é esses médios que conseguem ler essa história, né? Então, conseguem ler, não, eles conseguem ver aquilo que está gravado no éter, né? Então, obviamente, que o seu Badi, ali olhando pela janela, está sendo gravado no éter. E numa determinada condição física, isso que está gravado no éter simplesmente se materializou na janela, né? Você vê hoje, Astênio, isso começou nessa época aí. Mas a gente vai vendo hoje, nos Estados Unidos, que eles são evangélicos,
a maioria, ou são ateus, eles têm a mediunidade é usada para ajudar a polícia em objetos pessoais da vítima, em que ele pega o objeto e vê exatamente a história dessa pessoa. Sim. Olha, ele está enterrado em tal lugar. E aí eles descobrem que é verdade. Sim. Que existem alguns raros médiums, mas existem. Sim, né? sim. Até porque se existissem muitos, aí iria poupar a pesquisa, a investigação. Exatamente. Né? Porque é uma coisa natural, né? Isso. Então, incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem desempenhar grande papel nesse fenômeno. Então, Kardec está levantando possibilidades, né? Então, ele diz: a luz e a eletricidade devem desempenhar grande papel nesse fenômeno. Resta saber quais são os agentes e essas circunstâncias. É o que mais tarde provavelmente se saberá, e não será uma das descobertas menos curiosas dos tempos modernos. Né? Então, saber como é que a imagem fica gravada, né, fisicamente e de modo prolongado, se não definitivo. Exatamente. Né? Então, é algo que ainda está para ser pesquisado, investigado. Se é que já sabem a resposta disso, eu não sei. Né? O fato de nós não sabermos não quer dizer que já não sabem. Isso, são tantas áreas do conhecimento. Exatamente. Né? A gente se dedica a uma determinada. Existem especialistas para isso. Então, se há um fenômeno natural, prossegue Kardec, se há um fenômeno natural, dirão os que tudo negam, porque é a primeira vez que se produz. Então, assim, porque o Kardec está sustentando que é um fenômeno natural. Sim. Aí vem o contraditor e diz o seguinte: se há um fenômeno natural, dirão os que tudo negam, porque é a primeira vez que se produz. Porque se é natural, a natureza é desde todos os tempos, já deveria ter se produzido há muito tempo. Há muito tempo. Por nossa vez, continua Kardec, perguntar-lhes-emos por que as imagens daguerreotipadas só se fixaram depois de Daguerre, que foi o autor do criador da máquina, né? Embora não tenha sido ele quem inventou a luz, tampouco as placas de cobre, nem a prata, nem os cloritos. Então, quer dizer, tudo já existia, todos os elementos já existiam para gravar a imagem. Entretanto, só a partir da Daguerre ele conseguiu juntar isso tudo. Né? Ele conseguiu juntar isso tudo e gravar a imagem. Né? Há muito tempo se conhecem os efeitos da câmara escura. Uma circunstância fortuita favoreceu a via da fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição em perfeição, chegou-se às obras-primas que vemos hoje. Provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se. E quem sabe se ele já não se produziu e se não passou despercebido por falta de um observador atento. Então, Kardec, né, muito sensato, diz assim: quem pode garantir que essa é a primeira vez? Né? É verdade. Até porque esse fenômeno não aconteceu em outras épocas, em outros momentos. E que arrancaram a janela também. Exatamente. Né? Então, quer dizer, ali naquele mesmo momento, ali naquele mesmo local, quem futuramente passasse e olhasse pela janela não ia ver nada, porque tiraram a janela e jogaram fora. Você me lembra aquele caso que aconteceu, não sei se você soube disso, quando a bomba atômica caiu em Hiroshima, ela faz uma luz poderosa. E depois que tudo passou, as pessoas puderam ir lá, havia um muro com a imagem de uma pessoa que morreu. Não soube, não. Então aí fotografaram. Você vê perfeitamente ela. Bem semelhante, né? Exatamente. E no muro. Então o vidro lá não é a matéria. Não, é a matéria. Né? A luz tem importância. Sim. Então vamos voltar aqui. Provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se. E quem sabe se ele já não se produziu e se não passou despercebido por falta de um observador atento. A reprodução de uma imagem sobre um vidro é um fato vulgar, mas a fixação dessa imagem em outras condições que não a da fotografia, o estado latente dessa imagem, sua reaparição depois, eis o que deve ser marcado nos fastos da ciência.
Se cremos nos Espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, várias das quais nos são assinaladas por eles. Então, Kardec está dizendo assim, bom, se os Espíritos atuam, né, sobre os homens, então há que se considerar que os homens muito ainda descobrirão sobre os Espíritos, né? Então, se cremos até porque você vê a máquina Kirlian, né, fotográfica aqui, né, fotografa exatamente a aura, né? Exatamente. Sabe? Então, eu falei ainda há pouco que a gente não tinha conhecimento do avanço, né, mas a máquina Kirlian é uma... É verdade. É uma prova desse avanço, né? Porque o raio-x, né, também é. Sim. Porque, né, foi descoberto dentro de um armário. Quando o cientista saiu, a pedra radioativa tinha impressionado uma chapa. É interessante. Então você vê que a gente vai lembrando que realmente avançou, né? Sim. Então vamos lá. Se cremos nos Espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, várias das quais nos são assinaladas por eles. Honra, pois, aos sábios suficientemente modestos para não acreditarem que a natureza, para eles, já tenha virado a última página de seu livro. Então Kardec, com muita frequência, comentava a respeito disso, né, das pessoas dotadas de uma maior cultura e que acham que não existe mais nada para elas aprenderem, né? Exatamente. Então a natureza já revelou a última página. Sempre estamos aprendendo. Uhum. E a gente sempre deve desconfiar do saber da gente, né, cara? Exatamente. O saber da gente é muito limitado, né? Exatamente. E aí, prosseguindo, a gente ainda tem 2 minutos, né? Se esse fenômeno se produziu uma vez, deve poder reproduzir-se, né? Não vai acontecer uma vez só na história, né? Exatamente. Então, se esse fenômeno se produziu uma vez, deve poder reproduzir-se. É o que provavelmente ocorrerá quando dele tivermos a chave. Enquanto aguardamos, eis o que contava um dos membros da sociedade na sessão de que falamos. Então, ele fala assim, enquanto aguardamos que o fato seja explicado, ele traz aqui um outro fato, agora revelado por um membro lá da sociedade, né? Disse ele, eu habitava uma casa em Montrouge. Estávamos no verão, o sol cintilava pela janela. Na mesa havia uma garrafa cheia d'água e debaixo dela, debaixo da garrafa, né, uma pequena esteira. De repente, a esteira pegou fogo. Se alguém não estivesse lá, um incêndio poderia ter ocorrido sem que se lhe soubesse a causa, né? Então, um outro fenômeno que ele está revelando. Exatamente. Ali. Está lá a garrafa em cima da mesa, embaixo tinha uma esteira e de repente a esteira pegou fogo, né? Tentei reproduzir o mesmo fenômeno do incêndio, né? Sim. Apagaram, depois tentaram reproduzir. Sim. Tentei reproduzir o mesmo fenômeno centenas de vezes e jamais consegui. E aí, como acabou o nosso tempo, nós também não vamos conseguir terminar. Aí eu recomendo que você leia novamente esse trecho, né, para a gente conseguir entender. Sim. E, amigos, terminamos agora. Vamos estudar na próxima, a continuação, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.